Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo e buscando sempre a palavra de Deus, buscando receber a edificação, transmitir essa edificação para todos que nos assistem através aí da palavra, né, de Deus que está na Bíblia, mas falada, explicada pelo ministro do Evangelho Sérgio Alves, que já tem uma larga experiência, uma estrada muito longa aí com Deus, não é? Há muitos e muitos anos, creio que mais de 30 anos, não é, pastor? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos, que Deus abençoe e vamos ver aí o que Deus tem para nós no dia de hoje aí, que com certeza vai ser edificante, sempre é, porque quando se fala da palavra de Deus, os nossos corações recebem alguma coisa para nossa edificação. Verdade. Hoje eu quero falar sobre uma palavra que está no livro de Jonas. Jonas, quando as pessoas falam, né, muitos já ouviram na escola até Jonas e a baleia, não é? Que ele foi engolido por uma baleia, mas tem outras coisas aqui também, não é? Então, fala da vocação de Jonas e a sua fuga do castigo que foi de a baleia, né, ter engolido ele. E diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas foi para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quer dizer, Deus mandou uma coisa, ele fugiu, não quis nem saber, deu no pé, não é? A desobediência, né? Hoje tem a desobediência explícita e tem a desobediência aquela oculta, né? São dois tipos de desobediência que se manifestam no povo de Deus. Tem um que mostra que não vai obedecer e vou comprar passagem, vou pegar o navio para outro lado e não vou fazer o que ele mandou, não vou fazer. Deus gosta mais desse do que daqueles que vou fazer e não faço, entende? Porque Deus diz lá em Apocalipse: se tu é frio, mostra que tu é frio. Se tu é quente, fica cada vez mais quente. Agora, os mornos eu vou vomitar da minha boca. Deus diz. Que é aqueles que querem ter uma aparência de obediente, mas não são. São aqueles que dizem que cumpre a palavra do Senhor, mas não cumpre. Então Jonas, um profeta de Deus, esse homem, um profeta de renome do Velho Testamento. Não era uma pessoa comum. Não, uma pessoa que tinha uma longa experiência com Deus, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. É um profeta experimentado. Nesse ponto em que ele recebeu a comissão divina para ir à cidade de Nínive, né? Era uma cidade que tinha em torno de 200 mil pessoas praticamente, e Deus queria dar uma chance de salvação a toda a população daquela cidade. Mas aquela cidade, o pecado era tão violento e a crueldade era tão violenta que Deus disse: olha, vai lá e prega, se eles não se converterem eu vou destruir tudo. Mulheres, crianças, velhos, animais, não vou deixar nada. É que nem Sodoma e Gomorra, Deus destruiu tudo, livrou só Ló e sua família. Mesmo assim a sua mulher virou uma estátua de sal porque queria voltar. Então Deus falou com o profeta abertamente: vai lá e prega, que eu vou em 3 dias, se não se converterem a mim e me adorarem como o único Deus, eu vou acabar com tudo. E ele ouviu e silenciou e foi comprar passagem. Mas não para Nínive, foi comprar passagem para Tarsis. Olha assim, ele estava num lugar distante de Jope. Jope é Tel Aviv hoje, né? Ele desceu até lá,
comprou a passagem de um navio que ia para Tarsis. E Tarsis era na Espanha, na época, né? Era lá na Espanha, era longe do movimento de Deus. E digo, eu vou fugir de Deus e não vou fazer isso aí, Deus não vai me achar. E ele pensou que Deus não ia achar ele, né? Mas uma pessoa assim experimentada ainda pensar assim é complicado, né? Mas por que ele pensou assim? Porque ele tinha uma amargura ferrenha no coração. Uma pessoa que está com aquele fel de amargura, com ódio congelado, ele pode se desequilibrar dessa forma. Facilmente, qualquer pessoa que sofreu traição, que sofreu ofensa, crueldade, maus tratos, e essa pessoa está amargurada, é uma pessoa que fica mentalmente perturbada, entende? Porque ela não está no estado normal dela. Então os seus sentimentos estão completamente descompassados, fora de uma realidade, fora de controle, porque o ódio no coração é uma bomba. Aquilo ali vai minando a pessoa por dentro, vai desequilibrando a pessoa por dentro e vai criando doenças e enfermidades, vai gerando uma série de problemas. E Jonas tinha uma amargura mortal contra aquele povo. Depois que a gente vai ler os livros históricos, a gente descobre por que ele cometeu tamanha atrocidade contra Deus. O que acontecia? Todos os profetas que foram, os pregadores, que foram na cidade de Nínive, antes dele, eram mortos. Então o que eles faziam? Eles matavam a pessoa e pegavam o crânio do pregador e botavam na entrada da cidade. Olha, eu não sei se eu também não ia pegar o navio para Tarsis. Seria assustador, né? Brincadeiras à parte, não é? Mas a gente não tem entendimento. Mas mesmo tendo entendimento, como seres humanos, a gente tem medo, não é? Tem medo. Medo ou essa raiva por não compreender aquela maldade toda, ou achar que, né, Deus faz acepção de pessoas quando Ele não faz, ou a gente quer exercer uma justiça própria, que a gente não tem competência para isso, não é? Então havia vários crânios, não sei bem quantos ali, dos pregadores que foram fulminados antes de entrar lá para pregar. Aí, então o que aconteceu? Ele, sabendo desse histórico, ele se revoltou. E diz, como é que Deus quer salvar um povo que já matou vários dos seus servos? Mas o que Deus está pensando? Acha que eu também vou morrer? Né? Então, um pouco de justiça própria e um pouco de medo uniu-se no coração de Jonas e foi o suficiente para ele comprar passagem para outro lugar. Veja bem que um profeta de Deus pode errar assim, imagina nós, né? Imagina nós quando estamos com o coração cheio de amarguras. Hoje é muito comum, as pessoas vivem amarguradas. Isso cega a pessoa também, né? Cega a pessoa, distorce a nossa personalidade, gera distúrbios de divisão com as pessoas. Inclusive doenças também. Também. Principalmente doenças psicossomáticas que vêm desses sentimentos abalados, né? Porque o ódio é o tipo de um vírus que vai corroendo a alegria da pessoa, o ânimo da pessoa, a motivação da pessoa, e vai assim definhando e vai matando ela por dentro, vai secando ela por dentro, até os ossos secam. Diz que até na medula lá do osso, diz que tem um provérbio que diz que quem guarda, quem retém o perdão, diz que até os ossos sofrem com isso. E eu creio que Deus fala a verdade com isso, né? Então, acho que isso é descalcificação, né? Que os ossos, né? Então, ele usou essas duas coisas, uma amargura com medo. Se uniu as duas coisas negativas das trevas dentro dele e fez com que um profeta obediente, fiel a Deus, tomasse aquela posição contrária ao mandamento de Deus. E aí, quando ele entrou no navio para ir, ele disse, agora estou livre, não vou fazer essas coisas, graças a Deus. Deus que destrua aquela cidade, eu quero ver morrer todos que estão lá, né? Mas daqui a pouco veio uma tempestade no mar, enorme,
enorme. E os marinheiros começaram a colocar as cargas do navio no mar porque estavam com medo que fosse naufragar a qualquer momento. E aquilo não cessava, não cessava. Onde é que estava Jonas? Dormindo no porão do navio. Bem tranquilo. E aí chamaram todos a tripulação e botaram todos no compromisso. Aqui dentro tem um que está desobedecendo e desagradando um Deus. E agora nós precisamos saber quem é, porque nós vamos todos morrer se essa pessoa não se apresentar. Quem fez algo ruim para o seu Deus? Aí então Jonas teve que assumir. Digo, olha, o problema fui eu aqui. Eu sabia que Deus não ia me deixar eu chegar lá, porque Deus me comissionou para uma cidade aí para gerar salvação em praticamente 200 mil pessoas e eu desobedeci frontalmente o Senhor. Aí atiraram ele no mar para se livrar da morte, né? E aí um grande peixe engoliu ele, porque eu acho que não é uma baleia, mas um grande peixe. Naquela época tinha peixes enormes, eu creio, né? Porque diz que a garganta de uma baleia não passa uma pessoa, né? Não sei, estudiosos aí já me disseram isso. Um grande peixe, ele levou ele, um submarino orgânico, né? Levou ele até a praia que estava diante de Nínive e lá jogou ele para fora, né? Uma viagem gratuita, não pagou a passagem, né? E ali no ventre daquele peixe ele se humilhou a Deus e ele pediu a Deus assim que livrasse ele, e ele realmente se quebrantou diante de Deus ali. Mas ele foi realmente, quando chegou na frente daquela cidade, ele entrou na cidade de Nínive para pregar então, né? Mas depois dos comerciais a gente pode continuar. Só antes de chamarmos os comerciais, né, as pessoas devem pensar, mas como é que a pessoa vai viver sendo engolido por um peixe, né? Mas esses tempos eu ouvi, né, que uma cobra enorme, né, engoliu uma pessoa e que outras pessoas viram e cortaram ela e a pessoa estava viva ainda. Então isso é possível, sim. Mas a gente já volta daqui a pouquinho com você. Voltamos e eu estou aqui interessadíssima na história de Jonas, né, que desobedeceu a Deus, foi para um lado, acabou sendo jogado no mar e acabou chegando no lugar onde Deus tinha mandado, dentro de um peixe, não é? Como o senhor disse, viagem gratuita ali, não é? Um submarino vivo, né? Então Deus mostra que quando Ele quer uma coisa, não adianta a gente contender com Ele, né? Ele vai acabar fazendo aquilo que Ele quer para a gente, né? Que Ele nos destinou. Isso é uma das coisas que eu creio que também a gente pode ver com essa história. Veja bem que Deus sendo perfeito, esse profeta ia tocar a trombeta lá onde ele ia chegar. Deus me mandou para cá, mas eu vim para cá, mandou para lá, eu vim para cá. E tá aí, não aconteceu nada. Entendeu? Então Deus corrigiu e fez ele fazer para que todos nós aprendêssemos com esse exemplo que quando Deus determina a coisa, nós temos que cumprir. É verdade. E também pensando por um outro lado, se Deus quer dar a salvação para alguém, mesmo que seja mal, cruel, como era o povo de Nínive, né? Pessoas muito maldosas, o povo todo, mas Deus quis dar uma oportunidade para eles. E Deus nos pede, né, para levar essa palavra dele e alcançar essa salvação, porque num outro programa o senhor disse também que Deus age através de pessoas, né? Então mesmo que eu julgue alguém e diga, não, aquele lá não merece, segundo o meu ponto de vista, eu não vou lá, Deus vai dar aquela salvação para aquelas pessoas. Deus não precisa de mim ou, né, de quem quer que seja, se Ele quiser dar. Então o melhor é a gente obedecer, porque se a gente desobedecer, Deus vai cumprir o que Ele queria através de outra pessoa, se for o caso, e a gente pode, né, ter consequências sérias dessa desobediência, como foi o que aconteceu com Jonas. Tomou um susto muito grande aí, não é, e se arrependeu.
Mas é incrível que pareça assim, ó, que quando ele desceu, ele não estava de acordo ainda. Quando ele saiu do peixe, que ele se aliviou e que viu liberto daquele drama horrível, e ele se ergueu de novo contra a decisão de Deus abençoar aquele povo, sabe? Ele não queria que Deus salvasse aquele povo. Então, o coração dele estava cheio disso, de maldade. Porque eu não posso questionar quando Deus manda, como você falou, aquela pessoa não merece salvação, mas quem? Eu não posso falar isso. Eu não tenho parâmetro, conhecimento, capacidade para dizer isso. Se Deus está dizendo que aquele povo precisa ser salvo, quem sou eu para dizer que não? Verdade, a gente vê feito através da Igreja do Senhor Jesus o evangelismo nas prisões, né? E muitos delinquentes, bandidos, enfim, né, assassinos ou ladrões, enfim, que a gente não pode julgar, né, como Deus manda, muitos deles realmente não querem saber e são maus mesmo e optam por não querer ouvir a palavra de Deus. Mas muitos ouvem e se convertem, se arrependem. Então a gente não sabe quem é, né? Nós só temos que levar essa palavra de Deus e as pessoas vão ter o livre-arbítrio, né, de aceitar ou não, de querer ou não, né? E muitos realmente Deus alcança isso. Então o querer ou não querer depende de cada um, mas a gente tem que levar essa palavra independente do que a gente acha que é certo ou errado, não é? E um profeta não foi chamado para determinar se esse merece ou não. Um profeta de Deus tem que revelar a justiça e a injustiça de Deus para o povo. Essa é a tarefa dele, não é julgar se o povo merece ou não uma salvação. A gente tem que aprender isso, né? Na igreja, dentro da igreja, as pessoas fazem esses pré-julgamentos. E assim, eu não vou ajudar aquele porque tal dia ele fez isso para mim, né? Eu não vou ajudar aquele outro porque eu fui falar e não aceitou. Entende? Tem muito disso dentro da vida, da prática da igreja. Então, essa experiência é muito rica para a gente fazer concertos ministeriais. Não é uma palavra voltada muito para os gentios, para os incrédulos, mas é uma palavra voltada mais para os cristãos, que devem aprender muitos princípios com Deus. Então Jonas entrou na cidade, né? Incrível que pareça, pregou e o povo se arrependeu. Fizeram jejum, nem os animais comeram, parece que 2 e 3 dias. E eles se arrependeram genuinamente dos seus maus caminhos. Aí Jonas, depois que viu o sucesso todo de Deus, que aquelas pessoas foram assim espetacularmente transformadas, estavam crendo em Deus, adorando Deus. Jonas se afastou da cidade, ficou de longe olhando e disse assim: não acredito que tu salvou esse povo. Por outro lado, ele podia ter pensado, como eu falei bem para essa gente, né? Eu sou o cara aí, ó, né? Mas ele ficou revoltado que Deus tinha salvado, então, aqueles. Eu sabia que se eu pregasse, tu ia salvar esse povo que não merece, e deu no que deu. O que eu temia me aconteceu. Olha só. O engano que as pessoas têm na sua mente, né? Mas isso é o princípio atual, as pessoas querem crescer vendo os outros se dando mal, é uma coisa assim, né? E aí o Senhor pergunta a ele 2 vezes: Jonas, é razoável a tua revolta, a tua ira? Tu não está vendo que esse povo mudou? Eles não são mais aqueles do passado. Mas mesmo assim, termina o livro e você não sente na narrativa espiritual que Jonas ficou satisfeito. Isso mostra a dureza do nosso coração, não é? Então eu fico assim impressionado de como nós temos assim uma capacidade de alma de enfrentar Deus dessa forma.
Nós, os humanos, que estamos aqui como cristãos no reino, nós estamos fazendo isso todos os dias. A gente não percebe, em níveis, em dimensões menores, em situações diferentes, mas nós estamos iguais a Jonas e a gente não presta atenção. Pois é, e por outro lado, assim, o perdoar, não é algo tão maravilhoso que liberta tanto, dá uma nova vida, porque a gente se despoja de um lixo que está no nosso coração para receber, né, coisas boas, saudáveis, agradáveis, alegria, entre tantas outras coisas, não é? É algo assim extremamente nocivo, a amargura e a justiça própria. Mas nós temos que aprender que temos que fazer o que Deus manda e não nós gostamos e queremos e achamos justo. Verdade. E o perdão é algo maravilhoso, difícil, sim, para o ser humano, né? Não é fácil por causa do nosso orgulho, mas é algo que liberta de fato. Então, né, deixamos aí mais uma vez essa mensagem e na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta falando um pouquinho mais, não é? Aprendendo um pouquinho mais de Deus através do ministro Sérgio Alves. Muito obrigada, pastor. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Verbo.